Muitos cabeleireiros sempre falam como fazer um loiro perfeito, como fazer uma mecha perfeita, fazer uma mecha com segurança. Então, hoje eu vou falar sobre isso. Eu elaborei 15 passos para te ajudar a fazer mechas perfeitas com papel, com segurança e perfeição. Eu sou Lauro Soares, sou especialista em mechas e ensino qualquer cabeleireiro a ganhar R$7.000 ou mais por mês fazendo mechas com papel, com segurança e perfeição e se tornar uma cabeleireira de sucesso mesmo que esteja começando do zero. E hoje o tema da live é os 15 passos, são os 15 passos para fazer mechas com papel com segurança e perfeição. Mas eu quero que você pense aí comigo o que são mechas perfeitas. O que será que são mechas consideradas perfeitas? Mechas perfeitas. Eu fiquei pensando bastante sobre esse tema, o que são mechas perfeitas. Existem várias técnicas de mechas e cada uma nos entrega um tipo de mecha e um efeito diferente. Algumas mais claras, alguns cabelos mais escuros, da platinada até a morena iluminada. Então eu tenho diferentes distâncias entre os papéis, muitos tipos de costuras diferentes. Eu tenho mechas que são próximas à raiz, tem aquelas mechas que são um pouquinho mais distantes, tem aquelas mechas que são mais acentuadas na frente. E qual dessas mechas então que seria uma mecha perfeita? A mecha perfeita, depois de pensar muito sobre mechas perfeitas, claro que uma mecha perfeita ela não pode ter manchas, ela tem que ser uniforme, mas pensando o que seria uma mecha perfeita, eu cheguei à conclusão que a mecha perfeita é a mecha que fica 110%. Por que 110%? Por que essa mecha não é 100%? 110% significa a gente entregar uma mecha melhor ainda do que a mecha que a cliente deseja. Que ela traz aquela fotinho às vezes pra gente, né? Então eu tenho que conseguir não fazer igual a foto, eu tenho que conseguir fazer melhor que a foto e surpreender a minha cliente para mostrar para ela que eu sou um especialista em mechas, para ela sair mais feliz, para ela pagar o preço da minha mecha com gosto, porque ela vai sair satisfeita, vai sair com o cabelo que ela sempre sonhou, mas eu tenho que surpreender e entregar um cabelo até melhor para ela. Então a mecha perfeita é a mecha que fica 110%. Não adianta a gente escolher então uma técnica certa, aliás, não adianta a gente fazer uma mecha linda, escolher uma técnica, mas que essa técnica, o cabelo fica lindo, fica sem nenhum defeito, mas não era a mecha que a cliente queria. Então a mecha perfeita é a mecha que a cliente quer, que eu vou entregar para ela melhor ainda do que ela quer. Por isso 110%. Se eu não escolher a técnica certa, eu não vou chegar no meu objetivo, no que a minha cliente quer. Se eu não escolher a técnica certa, eu não vou chegar. Então não adianta eu saber fazer um loiro bem feito, mas eu ter apenas uma técnica, ter pouco conhecimento. Eu preciso conhecer várias técnicas, porque de repente a cliente vai chegar lá com uma foto de um cabelo e se eu conheço apenas uma técnica, eu não vou conseguir fazer aquele cabelo. Eu vou fazer o cabelo que eu estou acostumado a fazer sempre, que pode ser um loiro lindo, mas às vezes não é o objetivo da cliente, não é o que ela tem em mente. Então eu preciso conhecer e saber executar várias técnicas para eu ter variações de efeitos, para eu saber criar mais luz, criar mais sombra na hora e no momento certo para fazer o cabelo que minha cliente então quer. No dia a dia, a gente trabalha com mulheres reais, a gente não trabalha com modelos. Eu adoro fazer produção, adoro fazer modelo também, mas no meu salão eu atendo mulheres reais, eu não atendo modelos. E essas mulheres reais chegam com o cabelo, às vezes, que já tem um monte de química, que ele tem muitos brancos, um cabelo grosso, às vezes um cabelo difícil de clarear, um cabelo... Bom, chega cada bucha pra gente e a gente tem que estar preparado para resolver essas buchas. Não só pegar um cabelo saudável, um cabelo virgem que nunca fez com uma química na frente. A nossa realidade, ainda mais no Brasil, que de 15 anos para cá, talvez mais de 15, acho que 20 já, né? Começaram as progressivas, então cada vez mais tem diferentes tipos de alisamentos nos cabelos. E a gente tem que conhecer um pouco dessas químicas também para saber como fazer um clareamento nesses cabelos que estão cheios dessas químicas também. Então eu preciso ter conhecimento.
E o que é ter conhecimento? É estudar sempre, constantemente. Eu nunca sei tudo. Às vezes eu fico triste com algum cabeleireiro que fala pra mim assim: ah, Lauro, mas eu já sei tudo de loiro. Às vezes aparece um cabeleireiro que fala isso. Mas esses cabeleireiros que são um pouco arrogantes, que falam assim: eu já sei tudo, não tenho mais nada para aprender de loiros. Na verdade, quando você vai ver o cabelo deles, esse cabelo já está até ultrapassado, já está com efeito que já não está nem usando mais. A gente nunca sabe tudo. A gente tem que estar sempre em busca de conhecimento. Nunca a gente pode parar de estudar, porque as técnicas mudam. Então eu posso fazer um curso e aprender um monte de técnicas novas. No máximo, em 2 anos, essas técnicas já ficaram ultrapassadas, porque a coisa muda. Na verdade, muda todo ano, mas a gente usa por mais tempo as técnicas. Mas quando passa 2, 3 anos, tem cabeleireiro que faz 10 anos que não faz um curso. E como que esse cabeleireiro pode me falar assim: eu já sei tudo de cabelo loiro sim, 10 anos? As técnicas mudaram, os produtos mudaram. O que era moda 10 anos atrás não é moda hoje mais. A gente já está vendo aí há mais ou menos uns 3 ou 4 anos, talvez uns 4 anos, talvez 5 até, essa mecha com mais destaque na parte da frente, que a gente deixa a frente mais iluminada. E é lindo e isso está durando bastante tempo. Mas talvez daqui a pouco não esteja usando mais. E se o cabeleireiro não se atualizar, daqui 10 anos ele ainda está fazendo essa mecha larga na frente. Talvez daqui 10 anos o bonito vai ser outra coisa. E a gente tem que estar ligado na moda, no tempo, porque senão a gente vai virar um cabeleireiro antigo, velho. A palavra nem seria antiga, porque tem muitas coisas antigas que são muito boas até hoje. A gente pode ter idade, a gente pode até ser antigo, mas a gente não pode ser velho. A velhice não está na idade, está na cabeça. Tem cabeleireiros que são velhos e que estudam muito e eles não ficam ultrapassados, que tem velho na idade, mas não são velhos de mentalidade. Faz sentido para você? Tem cabeleireiros jovens que aprendem um pouco e já acham que sabe tudo e param de estudar e ficam com uma mentalidade de velho, uma mentalidade velha. Então, a idade não importa, o que importa é que a gente esteja sempre se atualizando para aprender técnicas novas. Infelizmente, a maioria dos profissionais não fazem isso. A maioria dos profissionais começam a aprender e começa a ter um crescimento. Então, esse profissional começa a crescer 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos de profissão. Aí chega uma hora que acha que sabe tudo. E daí para de estudar e estaciona por um tempo. E daí vem um outro profissional mais novo e começa aqui, ó, depois dele, mas passa por cima dele. Aí chega uma hora que também estaciona. E tem aquele profissional que começa depois e vai estudando e não para nunca, ó. E vai cada vez mais para cima. Enquanto isso, esse cabeleireiro que parou começa a cair devagarzinho, ó, mas ele começa a cair em vez de subir. Esse aqui também. Então a gente tem que ser tipo um foguete, sabe? Que está indo só para cima, sempre querendo aprender mais, em busca de mais conhecimento, para a gente não ficar um profissional antiquado, um profissional velho. Eu recebi um depoimento de uma cabeleireira do Rio de Janeiro, chamada Helena. Um beijo para Helena, se você estiver aí nos assistindo. A Helena escreveu que ela tem 50 anos de profissão, que ela conseguiu sustentar 3 filhos, criar 3 filhos sozinha, comprar uma casa própria e um bom carro trabalhando como cabeleireira, porque ela nunca parou de estudar, que ela estuda até hoje. E eu acho o máximo, eu fico feliz. Viu, Helena, com seu depoimento? Porque eu vejo cabeleireiros que são muito bons, que ganham muito dinheiro, param de estudar, como esses aqui, que acham que sabem tudo e daí eles começam a cair na profissão, começam a perder as clientes, começam a não ganhar mais tanto dinheiro, começam a perder dinheiro e ficam duros, endividados, com salão às moscas. E daí fica assim, daí fala mal do vizinho. Aquele pirralho ali começou esses dias, olha lá, o salão tá lotado, tá achando que sabe tudo. Mas às vezes aquele cabeleireiro novinho ainda tá nesse momento que tá com gana, tá com vontade de crescer, de aprender, tá cheio de gás e ele sabe o que ele quer e ele tá subindo.
Então a gente tem que estar sempre aprendendo, independente da idade. Pode ser que para você que está começando, ou para você que tem anos de profissão, a gente nunca sabe tudo. Quanto mais a gente aprende, melhor o nosso trabalho fica e fica com mais valor. E quanto mais valor, mais eu posso cobrar, mais dinheiro eu vou ganhar. Mas assim, ninguém aprende sem correr atrás. Você tem que querer muito, tem que gostar de estudar e tá sempre se dedicando um pouquinho. Aí, se você falar assim que eu não tenho tempo, a média do brasileiro na internet são 3 horas e meia por dia. 3 horas e meia na internet. A maioria das pessoas ficam, somando toda hora que entra um pouquinho durante o dia, ficam 3 horas e meia na internet. Então, se a maioria das pessoas ficam 3 horas e meia por dia na internet, não vem com o papo que não tem tempo. Porque 20 minutinhos para estudar todo dia. Agora, como que eu estudo? Porque a gente fica com preguiça também. Chega cansado do serviço, da preguiça. Eu sei que tem gente olhando aí e fala, quanto blá blá blá, mas esse blá 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 você precisa ouvir para ver se entra na tua cabeça que a gente precisa estudar. E a gente precisa ter comprometimento. Não é porque eu estou falando. Eu preciso ter comprometimento comigo mesmo e você precisa ter o comprometimento com você mesmo. Porque às vezes você fala assim, eu queria cobrar mais, eu queria ganhar mais dinheiro, mas o que você faz para isso? Quanto você dedica para estudar? Quanto que você se dedica? Será que dessas 3 horas e meia todo dia na internet você não tem 20 minutinhos? Só que é assim, hoje eu vi um cara falando na internet de 20 segundos, os 20 segundos que são essenciais e poderosos na nossa vida, aqueles 20 segundos que a gente pensa e a gente pode escolher. Então a gente chega em casa, o que a gente faz? Corre para o sofá, senta e liga a TV. Então ao invés de você chegar em casa, correr para o sofá e ligar a TV para dar aquela relaxada, você tem que chegar, nesses 20 segundos, você já pensa assim, não, primeiro eu vou estudar. Então você vai para 20 minutinhos só, você vai dedicar para estudar. Depois você vai lá, liga a TV, ou vai bater papo no WhatsApp, ou entrar no Facebook, ou no Instagram. Mas se você não tiver um comprometimento, de preferência um horário fixo para você chegar e estudar 20 minutinhos por dia, você não vai sair do lugar. Porque a gente sempre tem mania de procrastinar e deixar para amanhã, ou para o mês que vem, ou para o semestre que vem, ou para o ano que vem. Mas até quando eu vou deixar para depois? Então às vezes a gente está cansado, a gente está com preguiça, mas até quando eu vou deixar para depois? Quanto antes eu começar, antes eu vou ficar melhor. E quanto melhor for o meu trabalho, maior vai ser o meu retorno, melhor vai ficar o meu trabalho e mais eu vou poder cobrar. Então, não importa o tempo que você tem de profissão, mas o quanto você se dedica. Eu conheço profissionais que têm 20 anos, que têm 30 anos, que têm 40 anos, e eu conheço profissionais que têm 7, 8 anos e que têm um trabalho de mechas melhor, porque ele se dedica mais. Assim como eu conheço profissionais jovens que estudam, mas às vezes também não escolhem os cursos certos. E daí eu conheço profissionais que têm mais anos de profissão e que trabalham muito bem. Isso eu vejo nos meus cursos. Eu gosto de saber quanto tempo de profissão você tem. Um está estudando, o outro tem 3 anos, o outro tem 10 anos, o outro tem 20 anos. E a qualidade do trabalho não tem muito a ver com o tempo de profissão, mas o quanto ele se dedicou durante esse tempo. Então eu vou ler os 15 passos que eu separei aqui para você conseguir fazer mecha de papel com segurança e perfeição. O primeiro passo para a gente acertar a mecha da cliente é ouvir a cliente, tentar entender, entrar na cabeça da cliente e entender o real desejo. Às vezes ela tem até vergonha de falar, né? Porque ela chega com uma foto de uma modelo linda e fica até com vergonha de te mostrar, assim. Porque ela mesma acha, assim, que a modelo é linda, que ela não vai ficar igual. Mas eu quero saber. E eu quero ver, eu vou ver se é possível. Às vezes é possível deixar o cabelo dela, ou às vezes não vai possível ficar igualzinho, porque o cabelo dela é diferente, tem um tom diferente, mas vai ficar tão bonito ou até mais bonito que o cabelo da foto, porque eu quero chegar lá no meu 110%. Mas eu preciso entender o que a cliente quer. Como eu falei antes, não adianta fazer um cabelo lindo, tá lindo, mas a cliente não era aquilo que ela queria. É que nem quando você veste uma roupa que tá linda, mas você se olha no espelho e todo mundo fala que tá lindo, mas você diz assim, não, mas não gostei, não é pra mim. Você não sente você. Então, ouvir a cliente. Daí eu quero saber o histórico do cabelo. Eu preciso saber tudo que tem naquele cabelo, de uns 3 anos pra cá, no mínimo. Tudo que tem, toda a química que tem no cabelo.
Para confirmar o histórico, eu preciso fazer um teste de mechas, porque eu quero fazer uma mecha com segurança. Então, eu preciso fazer um teste de mechas para eu trabalhar com segurança e ver realmente se não tem mais nem um pouquinho de química realmente nesse cabelo, ou não é só química. A gente sabe que às vezes um corte químico pode acontecer também num cabelo virgem, um cabelo que não tem nenhuma química, mas que a cliente usa chapinha todo dia, que a cliente seca demais o cabelo, usa muito secador, que a cliente toma muito banho de sol, que ela usa piscina. Então eu preciso conversar tudo isso com a cliente para saber o histórico do cabelo e depois fazer o teste de mechas para confirmar como que está a resistência desse fio. Daí eu vou escolher a técnica que eu acho mais adequada para chegar no desejo da cliente. Por isso eu preciso conhecer várias técnicas para eu já saber qual caminho que eu vou seguir para chegar lá no finalmente, para chegar no cabelo que a cliente quer. Para trabalhar diferentes técnicas, eu preciso sempre fazer mechas com papel. Por que fazer mechas com papel? Porque as técnicas mais atuais, para eu conseguir dar esse efeito com essa mecha mais larga na frente, para eu conseguir trabalhar com coloração e mecha ao mesmo tempo, ou para eu conseguir fazer um retoque de mechas na raiz e também clarear um pouco mais nas pontas, o papel ele é melhor. O papel me entrega mais possibilidades. Eu consigo fazer muito mais técnicas diferenciadas usando papel. Usar produto de qualidade e com a recomendação do fabricante. Então usar um bom pó descolorante e ler no pó, porque eu vejo que tem gente que usa todos do mesmo jeito. Então, de repente, você gosta de usar o produto 1 por 1,5. O que é 1 por 1,5? É uma porção de pó e uma porção e meia do OX. E de repente você troca o pó e continua usando 1 por 1,5. Mas dependendo da marca do pó, ela vai recomendar a utilização de 1 por 1 ou 1 por 2. Então é importante a gente seguir a recomendação do fabricante, porque daí não tem erro. Você vai preparar o produto, vai pesar, para isso eu preciso ter uma balança ou ter o copinho medidor e medir certinho, porque ele já vai ficar com a mesma textura sempre. Porque senão às vezes eu vou preparar um produto mais duro, às vezes um produto mais mole, e isso pode manchar a minha mecha, ou pode não clarear o suficiente, porque se o produto estiver muito duro, ele vai secar muito rápido e vai parar de agir. Então eu preciso usar um produto bom e seguir a recomendação do fabricante. Eu preciso definir a volumagem do OX para chegar da mecha perfeita, que é a mecha que eu quero fazer. Porque muitas vezes eu trabalho com 20 ou com 30 volumes, dependendo da intensidade do clareamento, eu vou trabalhar com 30 volumes ou com 20 volumes. Nunca usar 40 volumes quando fizer mechas com papel. 40 volumes pode ser usado para mechas à mão livre. Para mechas com papel, eu estou falando isso porque eu usei durante muitos anos 40 volumes. E o que acontecia é que muitas vezes o cabelo ficava um pouco danificado, mais do que eu gostaria. Ficava bem linda a cor, mas o cabelo ficava meio detonado. Então eu comecei a diminuir, usar 30 volumes e hoje eu uso até 20 volumes, quiçá 10 volumes, dependendo quando eu quero clarear só um pouquinho. Então não uso mais 40 volumes dentro do papel. O papel, a gente usa, não é só para separar a mecha. O papel ele é usado também para esquentar o produto um pouco. Então é normal esquentar um pouquinho o cabelo quando eu estou trabalhando com mechas com papel, mas só um pouquinho. Se esquentar demais é porque tinha alguma coisa no cabelo que eu não sei o que é, talvez a cliente omitiu, não falou que tinha, e deu choque químico. Por isso eu preciso então fazer o teste de mechas, para eu ter certeza que não tem nada no cabelo e trabalhar com segurança, tá? Então não trabalhe nunca com 40 volumes no papel. Mas e se não clarear suficiente? Se eu quero um cabelo loiro, então eu coloquei lá o meu teste de mechas e o cabelo chegou num laranja e parou no laranja. Não tem problema, se o cabelo tiver com resistência ainda, eu posso reaplicar o produto, conhecer e entender o fundo de clareamento. E saber fazer o repasse quando precisar para chegar nesse fundo de clareamento que eu preciso chegar. Então, se eu quero fazer um cabelo platinado, eu preciso chegar num 10. Se eu quiser fazer um cabelo perolado, eu preciso chegar num 9. Se eu quiser fazer uma loira, mas não tão claro, eu preciso chegar no fundo de clareamento 8. 8, que é o fundo de clareamento amarelo. Então, eu preciso conhecer
fundos de clareamento. Quando a gente começa a clarear um cabelo, então a gente passa por vários tons de fundos de clareamento. Fundos de clareamento é o resíduo de cor que fica no cabelo durante um processo de clareamento, de descoloração ou coloração clareadora. Entender não é complicado e não é para complicar a nossa vida, é para facilitar, para nos ajudar depois a usar a estrela de Oswald. A estrela de Oswald que nos direciona se eu quero acentuar ou neutralizar um tom. Então eu vou usar a estrela de Oswald para isso. Também já sugeri aqui para você ter uma estrelinha lá atrás do lavatório, onde você mistura a coloração, para você poder usá-la para facilitar a sua vida na escolha do tonalizante ou matizador que você for usar. Então entender a estrela de Oswald nos ajuda a escolher o tom correto do tonalizante ou do matizador, para eu melhorar o fundo de clareamento da minha mecha, porque o fundo de clareamento sempre é laranja ou amarelo. E ele clareia com essa tonalidade que não é bonita, é feio, fica aquele amarelo, mesmo que fique bem clarinho, fica amarelinho ainda. Eu preciso neutralizar esse amarelo para fazer um loiro bonito. Para isso, então, eu vou usar a estrela de Oswald. Saber esfumar quando necessário. Saber esfumar na raiz. Depois de um serviço de mechas, algumas vezes o cabelo ainda fica riscado e não se usa mais. Teve uma época que se usava cabelo bem riscadinho, assim, que ficava aquela listra, sabe? Aquelas listras, assim, desde a raiz. E hoje não usa mais esse cabelo listrado. Então você pode até fazer uma mecha mais larga e ela ficar um pouco listrada. Só que depois você vai precisar esfumar a raiz para não dar para ver aquele risco saindo daqui de cima. Eu vou criar um efeito, é como se você colocasse a mão em cima do cabelo da cliente e fizesse uma sombrinha. Então, tem clientes que gostam da mecha saindo lá de dentro da cabeça, quase. Mesmo assim, se você esfumar um pouquinho, a mecha ela vai estar lá grudada na cabeça ainda, só que ela vai estar levemente mais escurinha próximo à cabeça. Mas a gente sabe que às vezes, se eu trabalhar com micromechas, mechas muito finas, não é necessário esfumar. Mas eu preciso saber esfumar, porque mais cedo ou mais tarde tem a cliente que gosta da raiz um pouquinho mais escura. E se você falar, mas eu não gosto, tá, mas e se a sua cliente gosta, como é que você vai fazer se você não sabe fazer? E às vezes você não gosta porque você não sabe fazer. Ou porque fez uma vez, ficou escuro demais, e daí você ficou com trauma, com medo de esfumar. Saber corrigir manchas também quando necessário. Por mais que eu tome cuidado, por mais que eu cuide a textura do produto, a posição do papel, a aplicação do produto, por mais que eu não deposite muito produto, sempre mancha um cabelo. Sempre não. De vez em quando aparece uma manchinha. Por quê? Por mais que você seja especialista em mechas, tem aquela cliente que ela coça e aí ela vai tirar o papel do lugar. Tem aquela cliente que faz assim, ó, e tira o papel do lugar e mancha. Tem a cliente que fica toda hora no telefone, cada vez que ela pega o telefone ela bate. E aí quando ela bate, ela tira o papel do lugar e pode manchar lá na raiz. Tem a cliente que fica colocando e tirando óculos e nessa de colocar e tirar óculos empurra o papel também. Então, por melhor que for o cabeleireiro, sempre vai aparecer uma manchinha. Mais cedo ou mais tarde vai aparecer uma manchinha, não por culpa do cabeleireiro, mas por culpa até da cliente. Na verdade, a culpa é da gente também, porque a gente tem que ficar de olho, prestando atenção e falar para a cliente não fazer esse tipo de coisa. Explicar, olha, se você vê que ela está colocando, tirando óculos, eu tenho que ir lá dar uma conferida, ver se não manchou nada e explicar para ela, olha, você quer ficar de óculos? Então eu vou te ajudar a colocar, mas você não tira mais, porque senão o papel vai sair do lugar e vai manchar o teu cabelo. Ainda mais quando a gente gosta de fazer esse contorno bem feitinho, bem pertinho da orelha aqui, e a cliente fica colocando e tirando óculos, que às vezes tem uma haste dessa largura e ela entra empurrando todos os papéis. Então, por mais que eu tome cuidado, eu preciso ter um método para que eu não tenha manchas. Mas se manchar, eu preciso saber corrigir essa mancha. Como a gente trabalha com comércio, salão de beleza também é um comércio. A gente tem dom, a gente ama o que a gente faz, mas é um comércio. E a gente também trabalha com vendas. É uma venda sincera, porque existem dois tipos de vendedor. Quando você vai numa loja, tem aquele vendedor que pega uma roupa
ridícula, que não tem nada a ver com você, e ele te mostra e fala assim, vai ficar lindo, ó, vai ficar demais, nossa, vai ficar um arraso. Esse vendedor é um vendedor que não é legal, e que a gente não gosta, que a gente pega antipatia, que a gente não cria vínculo nem confiança. E tem aquele vendedor que você sai para comprar, às vezes, uma calça jeans, e ele traz a calça jeans do jeito que você pediu para te mostrar, e mais uma camiseta. Mas uma camiseta que é a tua cara, que o cara sabe, que ele olha para você e sabe que vai ficar bom em você e que você vai gostar. E daí ele não te empurra, ele só traz uma opção a mais e que às vezes, se ele for bom vendedor, ele vai trazer a roupa certa, você vai gostar e vai acabar comprando também. No salão de beleza, a gente também tem que ser um pouco vendedor, senão a gente também não ganha muito dinheiro. A gente tem que ser um ótimo profissional, mas a gente tem que saber ser menos cabeleireiro e mais vendedor às vezes. A gente tem que saber oferecer serviços para cliente. Então, se a cliente vai fazer mechas, cabelo, quando ele passa por um processo de descoloração, a gente sabe que o pH dele vai lá num 10, ele abre muito a escama e ele precisa de tratamento. Se eu sei que ele precisa de tratamento, eu posso oferecer um tratamento, eu posso e devo oferecer um tratamento para cliente. Porque às vezes a cliente gosta de fazer tratamento, mas ela foi lá no salão para fazer mecha, eu vou fazer mecha e não vou oferecer um tratamento. E aí ela vai embora sem fazer um tratamento. E se eu vender um tratamento para ela, que é uma venda, eu não estou sendo desleal porque eu estou oferecendo um serviço que o cabelo dela realmente precisa e que eu sei que ele vai ficar melhor. Então é uma venda justa e que a cliente até gosta, porque ela vai ver que o cabelo realmente ficou melhor e daí ela ganha mais, eu ganho mais confiança dessa cliente posteriormente. Porque ela sabe que eu não empurrei um tratamento para ela, um tratamentinho ruim. Eu estou vendendo um tratamento bom e que vai realmente fazer a diferença no cabelo dela. Esse tratamento pode ser antes, durante e depois. Antes, porque se o cabelo não passar no teste de mechas, eu posso oferecer então um tratamento para ela fazer, para depois, daqui 15 dias ou daqui 20 dias, ela cuidando do cabelo, tentar fazer um teste de mechas de novo. Eu posso usar um Plex no cabelo também, no produto. Eu posso usar um Metal Detox, que é um produto que a L'Oréal tem, que eu aplico no cabelo antes para proteger, para tirar os metais do cabelo e facilitar o processo de clareamento sem danos, 87% menos danos ao fio e menos quebra. Então isso é um tratamento que eu vendo para cliente antes das mechas. Durante as mechas, porque se eu usar um Plex, eu vou usar durante as mechas, né? E depois das mechas, às vezes a cliente gosta de fazer um tratamento no mesmo dia depois que acaba as mechas. Talvez não um Plex, talvez não um Metal Detox, mas uma reconstrução, uma hidratação, alguma coisa que você tenha no seu salão para oferecer e que vai deixar o cabelo dela mais bonito. Isso aqui vai ajudar a aumentar o meu faturamento também e a deixar o cabelo da cliente mais bonito, a cor fica mais bonita, a mecha vai durar mais, porque se a cliente cuidar do cabelo, o tom da mecha vai ficar mais bonito por mais tempo. Depois, uma boa finalização. Quando eu faço uma mecha muito linda, eu quero tirar uma foto desse cabelo. Então, mesmo que a cliente não queira fazer uma escova, um babyliss, se eu acho que merece, eu vou fazer uma escova, um babyliss, nem que for na faixa, porque eu quero postar esse cabelo, eu preciso postar, eu quero que ela saia se achando linda. E às vezes, se o cabelo sai molhado, não dá nem para ver o tom que ficou direito. Então eu vou tentar, claro, oferecer para a cliente um babyliss ou uma escova, mas se ela falar assim, ah não, porque às vezes ela também tá com pouca grana, tem grana para fazer a mecha, mas não quer fazer um monte de coisa, né? Você não, hoje eu vou te dar de cortesia então. Tá bom? Aí eu faço para ela, tiro uma foto ou várias fotos de frente, de lado, de costas e para eu poder postar esse cabelo também. Então eu preciso fazer uma boa finalização nesse cabelo. E especialize-se sempre, tá sempre se especializando, porque eu nunca sei tudo. Sempre tem cursos novos, hoje tem internet, tem cursos presenciais, tem cursos online também. Então a gente tem que estar sempre em busca de mais. Por quê? Porque se eu tenho uma mecha mais ou menos, ela pode ficar melhor. Se eu sei que a minha mecha é boa, ela pode ficar ótima. Se eu acho que a minha mecha já é ótima, ela pode ficar excelente. Mas ela pode ficar sempre mais
do que excelente. Ela sempre pode melhorar um pouco. Sempre que eu acho que eu posso melhorar um pouco, eu tô atrás. Quando eu acho que eu não tenho mais nada que melhorar, eu vou ficar estagnado. E aí eu vou fazer igual aquele cabeleireiro que fica estagnado e não cresce mais e começa a ficar ultrapassado. Então eu sempre tenho... Isso não é só na nossa profissão, é em toda profissão, qualquer profissão. Os médicos estudam sempre, os advogados estudam sempre, porque as leis mudam sempre. Por que que o cabeleireiro faz um curso e começa a aprender sempre sozinho, sem a ajuda de ninguém, sem ter um método e começa a se... Daí, eu não consigo fazer mecha de papel porque eu manchei. Como é que você aprendeu? Sozinho. Sozinho é muito mais difícil, então invistam em conhecimento, porque o dinheiro que a gente gasta em conhecimento é um dinheiro bem gasto e conhecimento não é para hoje, é para a vida. Então se tá gostando, olha, dá um joinha para mim aí que você ajuda o canal, então dá uma curtida. Eu tenho uma dica de ouro, você precisa de um método. Quando a gente vai pegar uma estrada, a gente já tem uma rota que a gente vai seguir. Quando a gente tem uma rota, então a gente tem um caminho para a gente ir sem se desviar muito. Quando a gente não tem um método, um GPS, você às vezes se desvia da rota e demora mais para chegar no caminho. Então tenha um método. Fazer mecha sem um método é aquela coisa, você coloca ali o descolorante no papel e seja o que Deus quiser e vai clarear e pronto. E acaba que você não sabe direito onde você vai chegar. É tipo uma comida sem tempero. Sabe, às vezes ela tá bonita, ela tá boa, mas não tá deliciosa. Você olha, parece que tá muito boa, mas quando você come, parece que falta um pouco de tempero. E às vezes eu vejo loiros lindos na rua, que eu penso assim, puta, tá bem feitinho, não tem mancha, clareou bastante, não tá quebrado, mas faltou esfumar um pouquinho na raiz. A raiz está mais clara que a ponta. Hoje a gente sabe que é considerado mais bonita a raiz, sempre um pouquinho mais escura e a ponta mais clara, porque toda loira natural ela tem a ponta naturalmente mais clara. Então você vê aquele cabelo que está bem feitinho, mas falta alguma coisa. E às vezes é um método. O seu crescimento depende só de você. A gente não pode ficar culpando os outros, porque a gente não sai do lugar. A gente culpa o governo, culpa a economia, culpa o vizinho, culpa o marido, culpa os filhos, culpa que trabalha demais e não tem tempo, culpa que não tem dinheiro. Então, assim, chega de arrumar desculpas para a preguiça que a gente tem, às vezes, de sentar e estudar um pouquinho. Então, o nosso crescimento depende só da gente, de quanto a gente se dedica para ir atrás dele. Porque querer uma coisa... Eu quero, mas você vai atrás? Você se esforça o suficiente? Aí você pode pensar assim, Lauro, eu faço o possível. Mas o possível não é suficiente, você tem que fazer melhor. Você tem que fazer melhor, não só o possível. O possível, eu faço o possível, faço o que eu posso. Não, você tem que fazer mais. Se você quer mais, você precisa fazer mais para você chegar lá. Todos os cabeleireiros que eu conheço, ninguém chegou lá por acaso, não. Todo mundo ralou muito para chegar lá. Todos os cabeleireiros famosos que você vê na internet ralaram muito para chegar lá. Eu sei a história de cada um. E tem cada história que se você soubesse. E para nenhum foi fácil, você pode ter certeza. Então, se eles conseguiram, você também pode conseguir. Eu sou Lauro Soares, eu sou especialista em mechas e ajudo qualquer cabeleireiro a ganhar R$7.000 ou muito mais por mês fazendo mechas com papel, com segurança e perfeição e se tornar uma cabeleireira de sucesso mesmo que esteja começando agora. Hoje eu falei, então, os 15 passos para você fazer mechas com papel, com perfeição e segurança. E se você gostou do tema, dá um joinha aí, compartilha, manda para os amigos, que às vezes tem amigos cabeleireiros e cabeleireiros que gostariam de assistir essa aula também, que poderia abrir a mente deles e conseguir enxergar algumas coisas tão óbvias, mas que às vezes alguém precisa falar para a gente conseguir pôr na cabeça e ter essa vontade de mudar e de melhorar. Então, compartilha com o pessoal. E se você gostou do tema, eu adoraria saber o que foi. Então, deixa um comentário aqui me dizendo se você aprendeu alguma coisa nova, o que você concorda, se você gostou da live de hoje. Um beijo grande e fiquem com Deus. Tchau, tchau!